Apocalipse, capítulo 3, de 7 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha presença, também eu te guardarei da honra da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu povo e o meu novo nome, que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Nós vamos dar sequência nessa manhã a respeito de uma igreja que, de forma muito simbólica, junto com a igreja de Esmirna, foram as únicas duas igrejas aqui nessa revelação que João teve nessa ilha em Patmos, nas quais algumas igrejas receberam instruções, orientações e exortações, 7 no total. Apenas 2 igrejas não receberam exortações explícitas. Apenas 2 igrejas receberam apenas recomendações e foram elogiadas por Jesus. Isso é muito interessante, porque dificilmente nós vemos nas Escrituras igrejas somente sendo elogiadas, né, por Jesus. E talvez a gente tenha a sensação de que nós não podemos ou não deveríamos receber honra, elogios ou gratificação da parte do Senhor Jesus. Mas, em todo o escopo das Escrituras, nós percebemos que aqueles que são fiéis, aqueles que perseveram, aqueles que permanecem na palavra do Senhor, eles sempre recebem boas palavras vinda de Deus e vinda de Jesus. Porque a Bíblia diz que dar honra àquele que merece honra é um padrão e faz parte do caráter de Deus fazê-lo, mesmo nós dependendo completamente da graça de Deus. Então nós vemos 2 igrejas que são elogiadas, e não deve nos causar estranheza isso, porque foram 2 igrejas que se revelaram e se mostraram de alguma forma, nas suas particularidades, fiéis àquilo que Jesus desejava delas. E é interessante nós pensarmos sobre a igreja de Filadélfia. E eu vou começar com uma citação de um autor que eu gosto bastante. Ele é um autor inglês, um teólogo. Ele chama G.K. Chesterton. Ele é famoso no contexto da teologia bíblica do Novo Testamento, e ele tem alguns comentários também a respeito do texto de Apocalipse. Ele disse certa vez, falando sobre o cristianismo, num livro de apologética dele, que o cristianismo nunca foi experimentado no decorrer da história, e quando experimentado foi considerado insuficiente. Pelo contrário, por vezes, na grande maioria das vezes, o cristianismo foi experimentado e foi considerado difícil, por isso foi abandonado. Mas insuficiente, a vida com Cristo, a vida no Evangelho e o depender de Jesus nunca trouxe nada, nenhuma demanda ou falta para a vida. Nunca foi motivo de abandono do cristianismo ou do Evangelho de Jesus o fato de Jesus não ser suficiente
para as nossas demandas, para as nossas carências e para as nossas questões diárias. Quando Jesus e quando o Evangelho foi abandonado no decorrer da história, e é ainda hoje, é porque para alguns ele é considerado difícil demais de ser seguido, e por isso ele é abandonado, mas nunca insuficiente. Um livro também que fala um pouco a respeito disso, e agora aplicando a vida da igreja, é o livro do pastor John MacArthur. Eu tenho algumas ressalvas com essa obra, mas é interessante a proposta do autor no Com Vergonha do Evangelho. O John MacArthur fala de igrejas que entenderam essa perspectiva de um evangelho que parece ser difícil de ser digerido nos dias de hoje, e essas igrejas, para tentar tornar o evangelho um pouco mais palatável, um pouco mais fácil de ser recebido, elas pegam tudo quanto é coisa de fora da igreja, trazem para dentro da igreja, para que as pessoas, quando entram dentro de uma comunidade, de uma igreja, elas não se assustem muito com a diferença de ambiente. Então, essas pessoas, essas lideranças e essas igrejas têm tentado tornar o evangelho um pouquinho mais gostoso, quase que num desespero, buscando trazer para dentro da igreja tudo o que as pessoas consomem de fora, fazendo pequenas adaptações com relação a isso. Ou seja, o evangelho nunca foi insuficiente, mas para alguns ele não é tão palatável, ele não é tão digerível, e as igrejas têm se esforçado hoje em dia para tornar o evangelho um pouquinho mais gostoso para o mundo que está lá fora. E esse é um grande problema e uma pedra de tropeço para a igreja evangélica, a igreja cristã nos dias de hoje, quando nós tentamos fazer adaptações ao evangelho para que ele possa de alguma forma caber como uma roupinha confortável no corpo de qualquer pessoa que esteja se apresentando diante da igreja, diante do evangelho. Então, diante disso, eu olhei e lendo o texto da igreja de Filadélfia, eu confesso que eu fiquei muito constrangido, porque a carta à igreja de Filadélfia, ela me trouxe um sentimento de humildade, ela me trouxe um sentimento de elencar o que de fato é importante na minha vida, e eu espero que ela o faça também na sua vida nesta manhã. O que nós precisamos saber da igreja de Filadélfia? A primeira coisa é que, assim como Sardes, que nós falamos domingo passado, a igreja de Filadélfia, ela recebe uma palavra de Jesus que tinha no seu imaginário, na sua visão, relação com a história da cidade. Esse é o grande ponto. Lembra de Sardes? Sardes que se sentia uma cidade impenetrável, porque ela estava uma colina alta, então Jesus traz algumas orientações para ela tomar cuidado, para ela não se sentir impenetrável, afinal ela já tinha sido invadida 2 vezes, porque dormiu no ponto. Lembra? A gente trabalhou no domingo passado. Filadélfia é uma cidade também que tinha dentro do seu contexto o geográfico, uma rota comercial, onde várias nações se encontravam e passavam por ali. Parece um pouquinho com o bairro do Belém, que é um bairro de passagem. Filadélfia, a cidade de Filadélfia era uma cidade de passagem, dentro de uma rota comercial importante no mundo antigo. Mas, Filadélfia também estava, dentro do seu contexto geográfico, num lugar muito perigoso, porque ela estava praticamente colada numa cratera vulcânica, e era muito comum abalos sísmicos, ou os famosos terremotos, aparecerem no meio do dia e assolarem algumas casas, algumas estruturas dentro daquela cidade. O que trazia e o que trouxe para o contexto daquela cidade, para as pessoas que moravam lá, muito temor. Então, era muito comum que as pessoas se mudassem de Filadélfia para buscar uma estabilidade, porque tinham medo dos terremotos, medo de uma erupção vulcânica, medo do que a cidade pudesse oferecer, a segurança da sua família e no seu contexto ali. Então, talvez pensando nessas coisas, você vai entender um pouquinho o que Jesus está orientando para essa
cidade. Uma cidade instável, uma cidade importante, numa rota comercial, uma cidade de passagem, mas uma cidade que estava sempre amedrontada com o risco iminente de terremotos, ok? Então nós vamos olhar agora para o texto e talvez agora você vai ser iluminado do que Jesus quis trabalhar no coração daquela igreja, a igreja de Filadélfia, uma igreja que o problema dela não foi heresia, não foi abandono, era uma igreja que passava também por perseguição no seu primeiro momento de história e de vida ali no comecinho da trajetória cristã em Filadélfia. Então, em primeiro lugar, o que esse texto nos traz? A primeira coisa que nós vamos perceber já nos primeiros versículos é que o Senhor governa aquilo que nós nunca conseguiremos controlar. Isso é importante para nós, na vida da nossa igreja, nos dias de hoje. O Senhor governa aquilo que não está no nosso controle. A carta começa assim: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que aquele que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém pode abrir, e ninguém vai abrir. Antes de falar da fraqueza que aquela igreja podia ter, uma igreja pequena, uma igreja que passava por perseguição, num contexto de medo por causa da sua cidade, Jesus fala dele mesmo. Jesus fala dele mesmo, e isso é um contraste importante para as nossas vidas. Antes de Jesus, antes de nós pensarmos a respeito de nós, das nossas limitações, das nossas fraquezas, nós precisamos olhar para o Senhor, ter os olhos diante de quem Ele é, e é assim que Ele se apresenta. Antes de falar das pressões que essa igreja passava, Ele faz aquela igreja olhar para o céu, pensar nas coisas da eternidade, olhar para o trono do céu, olhar para Ele. Essa ordem ela é essencial. O coração do homem que começa com as suas crises, enfrentando crises, é um coração que, contrastado com quem Cristo é, consegue encontrar paz, porque se lembra de quem Cristo é e não de quem Ele é. Isso é importante para nós. Antes de conhecermos a nós mesmos, precisamos saber quem nos criou, quem é o nosso Senhor. Ele é o santo, ele vai dizer. E essa não é apenas uma forma de dizer que Jesus está falando que Ele é puro, mas é uma linguagem de majestade comum no Antigo Testamento. Afinal, no Antigo Testamento, quem era o santo? Yahvé, o Deus, o próprio Deus, o santo de Israel. Alguns textos do Antigo Testamento vão dizer. Cristo se apresenta como aquele que está acima de qualquer corrupção. Ser santo é estar separado, santidade quer dizer estar separado. Jesus está acima da corrupção, do pecado, de toda mentira, de toda contaminação do mundo. Ele não reage à história como quem foi pego de surpresa. Ele reina com essa santidade absoluta, é assim que ele está se apresentando. Ele também é o verdadeiro, a verdade. No mundo de identidades falsas, promessas falsas, segurança falsa, Jesus é a realidade definitiva. Ele é verdadeiro em sua pessoa, verdadeiro em sua palavra, verdadeiro em seu juízo e verdadeiro em seu amor. Você vai entender aonde é que ele está chegando e por que ele está trabalhando isso com a igreja de Filadélfia. Os homens podem mentir sobre a igreja, a cultura pode redefinir tudo, mas Cristo permanece sendo a única verdade, o verdadeiro. Ele não mente, Ele é santo, acima da corrupção, e Ele é quem dá a palavra final nas nossas vidas. E aí nós vemos a linguagem central aqui da apresentação, aquele que tem a chave de Davi, a chave de Davi. Um eco que vem lá de Isaías 22, que mostra que Jesus é aquele que tem a descendência da autoridade. Jesus é aquele que vem como governador, como governante, uma administração messiânica, aquele que tem a chave do governo, a chave do acesso, tem a chave que abre a casa, tem a chave que decide a entrada e a saída. A chave não estava em Roma, como alguns poderiam achar naquele contexto, nem com a sinagoga, nem com a opinião pública, nem com os próprios perseguidores da igreja. A chave está com Cristo.
A igreja de Filadélfia pode ser excluída por autoridades humanas, pode ser pressionada, oprimida, mas Cristo possui a chave definitiva do reino, e quando Ele abre a porta e coloca alguém dentro, ninguém pode tirar, mesmo que haja perseguição, mesmo que haja mentiras, mesmo que haja qualquer coisa. Quando Cristo abre uma porta e Ele nos coloca para dentro, ninguém nos tira de lá. Por isso que Ele vai dizer que em Cristo nós somos mais do que vencedores, nós temos livre acesso, o véu se rasga, porque Ele abre a porta e Ele nos coloca dentro do seu reino, do seu trono de graça. A igreja, nós como igreja, nós não vivemos à mercê de qualquer porta humana. Existem portas que o mundo nos abre, mas que muitas vezes nos conduzem à infidelidade. Talvez você já tenha visto e vivido oportunidades na sua vida, mas essas oportunidades iam requerer de você infidelidade a Deus, não é? Talvez muitos passam e já passaram por isso no trabalho, a tentação de criar uma oportunidade, de abrir uma porta e ser infiel a Deus, fazendo algo que é contra a palavra do Senhor. Essas portas que o mundo abre, nem sempre são as portas que vêm de Deus. Mas também, as portas que o mundo fecha, nunca puderam ou poderão impedir a obra de Deus em nós e na sua igreja. E isso é importante para nós. As portas que não estão abertas, às vezes um lugar que você está, um lugar onde você já foi, que já tentou pregar o evangelho, não conseguiu, pessoas que não querem te ouvir, pessoas que perseguem a igreja de Cristo, gente que fala mal da igreja, fala mal do evangelho, essas portas que parecem estar fechadas, governos anticristãos, que não abrem oportunidades para a expansão do reino do evangelho, pelo contrário, sempre colocam coisas para dificultar a expansão do reino, para dificultar a pregação do evangelho. Nada disso, nenhuma dessas portas fechadas pode impedir o avanço do reino de Deus na história, pode impedir o agir de Deus na sua vida, porque a porta que importa, as portas que importam são as portas que são abertas pelo Senhor, e se Ele não as abriu, não é o momento. Então, nunca poderão impedir a obra de Deus. É uma verdade que ecoa em toda a Escritura. Isaías 45, o Senhor abre portas diante do imperador Ciro, oportunidades missionárias. Em João 10, Jesus se apresenta como a porta das ovelhas. Em Atos 14, Deus abre a porta da oportunidade da fé aos gentios. Essa porta que foi fechada pelo judeu, Jesus fala, não, essa porta está aberta, gentil pode crer no evangelho, gentil pode fazer parte da família da fé, porque eu tenho a chave da porta. 1 Coríntios 16, Paulo fala de uma grande e oportuna porta aberta para o seu trabalho e ministério, porta essa aberta e colocada pelo próprio Deus na sua vida. Em todos esses textos, uma verdade permanece: o acesso real, a oportunidade real, a preservação real dependem da ação soberana de Deus, porque Ele é o Senhor, Ele tem as chaves das portas, Ele tem as chaves de Davi e Ele governa toda a história. E isso corrige 2 erros nossos como igreja, 2 importantes erros. O primeiro erro é o desespero. Quando uma porta terrena se fecha na sua vida, ou quando ela não se abre, nós achamos que é o fim de tudo. Ficamos desesperançosos, infelizes, ansiosos, tristes. Mas nem toda porta fechada é sinônimo de derrota para os que estão sob a tutela do Senhor dos céus e da terra. Nós estamos sob a tutela do Senhor Criador dos céus e da terra. As portas fechadas não podem impedir o avanço do reino nas nossas vidas, não podem impedir o processo de moldar do Senhor nos nossos corações, nosso crescimento, nosso desenvolvimento como filhos de Deus, o amor do Senhor nas nossas vidas, porque é o Senhor quem abre e quem fecha portas. E o segundo erro é a soberba.
Quando uma porta se abre, talvez em alguns momentos nós possamos achar que fomos nós que abrimos. Afinal, eu sou talentoso, sou dedicado, eu tenho a chave para abrir as portas e criar todas as oportunidades da minha vida. Depende de mim as oportunidades serem criadas. Eu tenho a força para colocar portas, fechar portas e abrir portas. Mas a igreja não é soberana sobre a história. Cristo é soberano sobre a história. Então esses são os dois erros, que compreender que Jesus é aquele que é descendente de Davi, que governa toda a história, quem tem as chaves das portas das nossas vidas, elimina do nosso coração a ansiedade, o medo, mas elimina do nosso coração também a soberba de achar que tudo depende da nossa força. As portas abertas ou fechadas dependem de nós. E não, tudo vem do Senhor. Ele é quem abre e quem fecha. Por isso, irmãos, descansemos menos em nossa capacidade de controlar cenários e mais no Senhor, que tem a chave. Igrejas adoecem quando pensam que tudo depende de si, da sua força, para a transformação do seu contexto, transformação do seu bairro, da sua cidade, do seu contexto interno. Crentes se esgotam quando vivem como se o peso do reino estivesse nos seus ombros, sem a presença de Cristo. Mas esse Cristo não nos chamou para governar o mundo, Ele nos chamou para confiar nele e segui-lo com fidelidade. O chamado do Senhor não é a responsabilidade da vida e da morte, das portas abertas e fechadas, do avanço do reino, está exclusivamente nas suas costas, vai e te vira. Jesus nunca fez isso. Jesus diz que a nossa responsabilidade é descansar nele, ser fiel a ele, nunca o abandonar, viver com ele e então experimentar da missão que ele coloca sobre as nossas vidas e na qual ele também faz parte, porque a missão é dele e não nossa. Isso tudo para uma igreja pequena, uma igreja que talvez pudesse se sentir fraca e frágil. Essa é a primeira instrução de Jesus. E quando a igreja entende quem governa, então ela pode lidar corretamente com a sua própria fraqueza. Então, ponto 2, Jesus honra a fidelidade, não o tamanho. Vou repetir, Jesus honra, Jesus valoriza, Jesus ama a fidelidade, não o tamanho. Versículo 8, conheço as tuas obras, eis que pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, porque tens pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Extraordinário. Cristo reconhece a fraqueza sem condenar a igreja por causa dela. Ele fala, vocês têm pouca força, eu sei, pouca expressão. Vocês estão num contexto, pensa numa igreja onde os habitantes daquela cidade toda hora precisavam se mudar, tinham medo de ficar naquele lugar. Quando eu tive a oportunidade de trabalhar na congregação em Fortaleza de Minas, uma cidadezinha pequenininha, já falei para os irmãos, 4.000 habitantes, era isso que eu experimentava diariamente, e é desgastante para o ministério, é desgastante, porque você tem muitos sonhos, planos, meu desejo era organizar aquela congregação, era que ela se tornasse igreja, aquilo toma o nosso coração, a gente quer ver a igreja vibrante, a gente quer ver ela organizada, mas a cidade não tinha nada para oferecer para aquelas famílias, não tinha desenvolvimento econômico, não tinha trabalho, não tinha faculdade, não tinha nada na cidade. Então era muito comum que o jovem crescesse e fosse embora na primeira oportunidade, ou que o pai de família, na primeira oportunidade de trabalho que ele tivesse fora, ele abandonasse o contexto da cidade, e a igreja ficava nessa reciclagem o tempo todo, nem era igreja, era congregação, e a gente queria que se tornasse igreja, até que eu entendi, e isso me edificou muito, que o plano e o projeto de Deus para aquela cidade era que aquela congregação ficasse do jeito que está, fosse pequena, tivesse essa reciclagem, mas que pelo menos naquela cidade tivesse um lugar onde as pessoas pudessem ouvir o evangelho genuinamente, o evangelho com fidelidade, pudessem ter um lugar onde congregar, levar os seus filhos, e mesmo que fossem embora, deixassem um legado na história daquela congregação. E nós entendemos, não é para ser organizada, é para ser congregação.
Pode ser que o Senhor faça uma obra maravilhosa, pode ser que elas um dia se tornem igreja, pode ser que venha uma indústria para a cidade e as pessoas queiram ficar. Mas para agora, para esse momento, o descanso para o coração foi: quem abre e fecha portas é o Senhor. E se Ele não nos deu a oportunidade e o potencial para sermos igreja aqui em Fortaleza de Minas, que nós sejamos congregação, mas uma congregação fiel. Uma congregação fiel. Tens pouca força. Jesus não romantiza a situação. Ele não diz que Filadélfia é forte quando ela não é. Não conta mentira para ela. Ele reconhece a verdade. Filadélfia é uma igreja pequena, uma igreja limitada, uma igreja que vive sob pressão, mas a sua fraqueza não é o ponto principal da avaliação de Jesus. O que importa é que, apesar de pouca força, nas palavras de Jesus, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É assim que Jesus olha para aquela igreja: vocês guardam a minha palavra e vocês não negam o meu nome. Essa é a métrica de Cristo para aquela comunidade. Ele não está medindo em número, Ele não está medindo em potencial, em força, em evangelização. Ele está medindo uma igreja pela fidelidade dela. Irmãos, o Senhor não mede a saúde de uma comunidade pelos critérios do mundo. Igreja não é empresa, nós não trabalhamos somente com números. Ele não fala de tamanho, não fala de riqueza, de influência, visibilidade ou prestígio. Ele fala de fidelidade à palavra e de lealdade ao seu nome. A saúde da igreja não é medida por domínio cultural ou sua força e influência social, mas por fidelidade à palavra e ao nome de Cristo. É normal nós admirarmos o que é grande, ficarmos impressionados com números, estrutura, alcance, reputação, mas talvez a igreja, em muitas oportunidades na história, tenha se tornado cega para a beleza da fidelidade silenciosa. A gente menospreza a fidelidade silenciosa, a gente menospreza a fidelidade cotidiana. A gente gosta de grandes coisas, a gente gosta de ver a manifestação do poder, a gente quer ver língua de fogo na igreja, mas nem sempre a gente quer saber se houve uma reconciliação, se houve perdão, se tem amor praticado diariamente, se tem hospitalidade, se tem gente com gente, gente que ama o Senhor, fiel, se a pregação do púlpito ela é fiel à palavra, não tem heresia. Isso é fidelidade, é uma fidelidade silenciosa, que nem sempre é o que mais brilha aos olhos, mas para Jesus é importante. Na verdade, para Jesus é o que importa. Entretanto, Filadélfia nos lembra que existem comunidades pequenas aos olhos dos homens e grandes aos olhos de Cristo. Igrejas que não têm tanta fama, mas com pureza. Crentes que não estão em plataformas, mas que perseveram de forma muito abençoada. Servos sem muito poder externo, mas com a coragem ou com a corajosa decisão de não negar o nome de Jesus em nenhuma circunstância. Guardaste as minhas palavras. Significa mais do que ouvir sermão, significa preservar a verdade, receber a verdade, obedecer a verdade e não entregá-la à corrupção. Não negaste o meu nome, permaneceram publicamente identificados com Cristo, mesmo quando teve um custo, pagaram o preço para viver o Evangelho. A pergunta que nós precisamos fazer para nós como igreja é: nós temos pagado o preço para viver com Jesus? Não o preço da salvação, porque já somos salvos, mas o preço de, por vezes, abandonar a vanglória, engolir o nosso ego, o preço de sermos fiéis, de estarmos estáveis diante da palavra do Senhor, buscarmos o Senhor, vivermos com o Senhor. Não negar o nome de Jesus exige um custo, um preço, e Filadélfia estava pagando. Eles estavam sendo oprimidos, eles estavam sendo menosprezados, e eles permaneceram fiel. Não trocaram o nome de Cristo pelo conforto de uma paz que eles poderiam ter, comprada ao preço da infidelidade. Então Jesus diz: pus diante de ti uma porta aberta.
uma imagem que eles conheciam, né? Era uma rota comercial, portas estavam abertas ali, porta de comércio, porta de entrada e saída de pessoas, e eles ouvem de Jesus: eu coloquei uma porta aberta diante de vocês, eu coloquei uma porta que não vai se fechar diante de vocês, uma oportunidade diante de vocês, para vocês serem fiéis como vocês estão. Eu fico imaginando como era o ministério dessa igreja, muito pensando no que eu vivi também na congregação, uma igreja que recebia muitos visitantes. Certa vez eu estava lá no sul, lá em Gramado, e tinha uma igreja presbiteriana em Canela, lá no sul, né? E eu fui visitar a igreja, eu estava na minha lua de mel com a minha esposa, e a gente foi no culto, lá domingo à noite, na igreja em Canela. E é impressionante como eles se organizaram ali em Canela, sabendo que Gramado é uma cidade turística, é uma cidade que recebe gente todo final de semana diferente, e nem sempre aquelas pessoas ficam para o outro final de semana. Então eles adaptaram a estrutura, a pregação, os avisos, de uma forma com que qualquer pessoa que visite a igreja no domingo, eles têm a noção completa do que acontece na igreja, mesmo que eles não vão frequentar mais. Então eles se adaptaram na liturgia e nas pregações. As pregações geralmente são pregações evangelísticas, que têm esse cunho, porque eles entenderam o seu papel. Nós somos uma igreja que existem pessoas que vão ficar, tem pessoas que moram em Canela, mas majoritariamente nós temos visitantes todo domingo, pessoas que vêm visitar a cidade, Gramado aqui do lado, e vêm congregar na igreja aqui em Canela. Ou seja, essa foi a porta aberta que Deus colocou para aquela igreja, a porta aberta do Senhor, a oportunidade que Ele deu a eles de serem pregadores evangelísticos, principalmente, de abençoarem pessoas que talvez nunca mais vão voltar naquela igreja. Nunca mais eu voltei, foi uma vez, e fui extremamente abençoado com a palavra que eu ouvi lá. Jesus está falando para essa igreja: vocês são pequenos, mas existe uma porta aberta colocada por mim para vocês, aproveitem, porque ela está aberta, não está fechada. Não se sintam inferiores, não se sintam menores, não pensem que vocês não têm muito o que fazer na condição de vocês. Cristo está afirmando que Ele mesmo garantiu àquela igreja as oportunidades, o acesso, a vindicação que homem nenhum pode revogar. Vindicar significa defender um direito. Jesus está trazendo oportunidade, mostrando que Ele abriu porta para aquela igreja e que ninguém pode fechar, porque Ele vindica o direito daquela igreja, de ser o que ela foi chamada para ser. E aí, para mim, o ápice do texto, óbvio que tem a conclusão depois, ele vai dizer: e saibam que eu te amei. O mundo olha para a igreja, uma igreja fraca, como Filadélfia, e diz: insignificante. Cristo olha para a mesma igreja e diz: eu te amo, eu te amo. O mundo diz: sem lugar, não tenho o que fazer. Jesus diz: eu te amei. O mundo diz: tem pouca força. Cristo diz: eu conheço as tuas obras e eu te amei, eu te amo. Já parou para pensar que é isso que Cristo diz para a sua igreja e você faz parte dela? Eu te amo. Imagine estar face a face ao Senhor e ouvir da boca dele: eu te amo, eu te amo. Jesus ama a Filadélfia, Jesus ama a sua igreja, Jesus ama os fiéis a Ele. Uma palavra que cura uma igreja que poderia estar cansada, porque muitas vezes o povo de Deus não sofre apenas com a oposição externa, mas com a tentação interna de medir o amor de Deus pelo reconhecimento. Quando somos vistos, achamos que somos amados. Quando somos ignorados, achamos que somos esquecidos. Filadélfia nos ensina o contrário. A prova do amor de Cristo não é o aplauso das pessoas, mas a fidelidade sustentada por meio da pressão. Romanos 8 ecoa, dizendo que quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode nos separar daquele que diz: eu te amo, eu te amei? Jesus nos ama, Jesus está com a sua igreja, igreja do Senhor. Em terceiro e último ponto, para finalizarmos,
Cristo glorifica os que perseveram até o fim. Cristo glorificará aqueles que perseveram até o fim. Quando nós oramos, quando nós temos o tempo de adoração no começo do culto, a gente fala que Cristo merece ser glorificado. E Ele é, e Ele está em glória. Quem é este? O Rei da glória, não é? Essa glória será compartilhada porque Ele nos ama. Essa glória será nossa, poderá ter a nossa presença nela. E nós poderemos ser inundados e transformados por ela, quando perseveramos em fidelidade ao Senhor até o fim. Versículo 10 a 12. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação. Venho sem demora, conserva o que tens, ao vencedor eu o farei coluna no templo do meu Deus, e jamais sairá dali, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Guardaste e eu te guardei. É claro que Cristo não está falando aqui de uma perseveração divina ou uma preservação divina por mérito da igreja. Significa que essa perseverança dos santos aqui é o caminho pelo qual a preservação de Cristo se torna visível, manifestável. Os santos perseveram porque o Salvador preserva. Jesus em João 10 diz: ninguém arrebatará as ovelhas da mão do bom pastor. Ninguém pode fazer isso. Filipenses 1,6: aquele que começou a boa obra vai terminar nas nossas vidas. Ninguém pode nos tirar da mão do Senhor, e ninguém pode apartar de nós aquilo que já é nosso, assegurado pelo Senhor. Essa hora da provação aponta para um tempo de teste que alcança todo mundo, todos nós. Mas o foco do texto não é alimentar curiosidade, mas assegurar a preservação. Chegará uma hora da provação, mas esse texto nos dá a tranquilidade que Cristo vai preservar as nossas vidas. Jesus está falando de ser o guarda fiel em meio ao teste. A igreja pode entrar em tempos difíceis, mas nunca entra neles sem a presença de Jesus. Não é bom ouvir isso? Você vai passar por muitas provações, meu irmão e minha irmã, e ninguém pode falar outra coisa para você. Se alguém pregar o contrário disso, é mentiroso, é anátema. Mas você nunca vai passar por nada na sua vida sem que Cristo esteja com você, sem que Ele esteja ao seu lado, sem que Ele esteja preservando você, cuidando de você, querendo o melhor para você. E agora, pensando comunitariamente, a Igreja do Brás nunca passará por provações sem que Cristo esteja presente na história dela, independente da época, independente do que seja. A nossa igreja sempre contará com a presença de Cristo no nosso meio, porque é Ele quem preserva. Ele abre e fecha a porta, e quando Ele abre, ninguém pode fechar. Jesus está falando de ser o guarda fiel. Conserva o que tens, conserva o que vocês têm, não inventa outra mensagem, não traz uma mensagem palatável, não traz as coisas de fora para dentro para tentar tornar gostoso, legal, aqui, não, preserva o que vocês estão fazendo, aquilo que vocês têm, a mensagem que vocês já receberam, porque Cristo pensa mais em fidelidade do que em número, do que em adulteração, para que mais números sejam possíveis. Conserva o que tens, porque Ele vem, a igreja guarda o Evangelho, porque Ele vem, a igreja não se acomoda, porque Ele vem, a igreja não negocia a verdade. Ao vencedor eu farei coluna no templo do meu Deus, e jamais sairá dali. Uma linguagem simbólica, porque no Apocalipse a gente vai ver que não tem templo, não tem sinagoga na eternidade. Apocalipse vai dizer que o templo, que a sinagoga, é o próprio Deus, é o próprio Senhor. Eu sou o templo, eu sou a sinagoga na consumação dos séculos. Mas quando ele está falando de coluna do meu templo, ele está falando para Filadélfia: olha, se vocês têm medo da estabilidade, se tem terremoto, se tem um monte de coisa que amedronta, se vocês estão fugindo, comigo, em mim, vocês são coluna da sinagoga.
Vocês são a estabilidade, vocês estarão estáveis comigo no último dia, quando eu voltar. Vocês não vão mais fugir, vocês não precisam mais ter medo, porque em mim vocês são coluna da sinagoga. Meu irmão e minha irmã, em Cristo, no Senhor, nós temos a fortaleza necessária para passar por qualquer coisa nessa vida. Essa semana eu visitava uma irmã e nós lemos um texto do Salmo 91, e o Salmo 91 fala sobre um escudo, uma proteção, e a proteção nas Escrituras sempre era a verdade é o escudo, a verdade na nossa mente, a verdade no nosso coração nos blinda, nos protege e nos ajuda a estar firmados, estáveis nas provações da nossa vida e nas nossas provações como igreja. Por isso, meu irmão e minha irmã, que a igreja de Filadélfia seja, e a mensagem para essa igreja seja um exemplo para as nossas vidas, que possamos pensar mais como Cristo pensa, priorizar o que Ele prioriza: fidelidade, amor, uma fidelidade silenciosa, cotidiana, que não vai ter tanto barulho, às vezes vai até ter, mas quando tiver Ele quem faz o barulho, se assim nós podemos dizer. E Cristo, nas nossas provações, nas nossas dificuldades, abre portas de oportunidade para nós e está conosco em todos os momentos da nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe.